Então, assim, já teve todo o processo produtivo, já foi produzido, o produto está pronto e o nosso equipamento ele vai ser o meio para que esse produto ele seja vendido. Então, você pega um gelato, você tem uma temperatura diferente, você pega um picolé também, você tem uma temperatura diferente e sempre se adequando ao produto que está sendo utilizado. E muitas vezes, nessa situação do equipamento, é bem isso. O cara fala, não, quero um freezer, mas qual é o adequado para o produto que você está usando? O giro da tua loja, o giro do teu PDV, tudo isso influencia na performance do equipamento. E muitas vezes o cliente ele não tem essa diferenciação e quando chega na hora do ponto de venda, ele se depara com essas surpresas, com esses, vamos dizer assim, essas armadilhas. DoreCast, o primeiro e único podcast direcionado ao mundo do sorvete. Décimo primeiro episódio do DoreCast, na terceira temporada, aqui na Fispal Sorvetes. No último dia, sexta-feira, eu sou Fabrício Carvalho, host desse podcast, gerente de contas regional da Doremos, e é um prazer estar com você aqui novamente, nessa jornada que tem sido incrível. Hoje, como prometido, vamos falar de coisa diferente, vamos falar de equipamento, não é freezer. Trago para vocês aqui Antônio, diretor da Fricom. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Ao nosso DoreCast. Deu certo agora. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E para começar, Antônio, não vamos esquecer o script. Quem é Antônio? Casado com quem? Pai de quem? Nascido aonde? Para esse povo que está te vendo aí te conhecer. Valeu, Fabrício. Antônio Souza, né? Sou diretor comercial e marketing da Fricom. Casado com a Flávia, pai da Valentina e da Heloísa. Morador de Recife. Esse é o terra boa. Terra quente e abençoada. Amém. Como a gente fala, né? Da gema lá. Não é carioca, mas é gema também. É gema? Essa eu não sabia. Tem. Mas assim, é isso. Estamos aí na Fricom já há 14 anos já, na área comercial, tocando esse projeto gigante aí que temos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Aproveitando já o gancho, falando um pouco da Fricom. Por favor, para quem não conhece, Fricom... É uma empresa multinacional, completa 50 anos de mercado mundial ano que vem. E no Brasil, este ano, nós estamos comemorando uma marca dos 30 anos. 30 anos. Então, para a gente é uma trajetória muito longa, mas muito satisfatória de poder entregar equipamentos de refrigeração de excelente qualidade aí para os nossos clientes. E já estamos em mais de 130 países, atuando desde a nossa matriz em Portugal e da nossa filial aqui no Brasil, que atende tanto o Brasil como as Américas. Então, para a gente, isso nos enche de orgulho. Legal. Saber que em cada país desse, em cada espaço desse, a gente consegue ver um pouco de Fricom, um equipamento Fricom. Legal, e cara. Podendo levar soluções, inovação e tecnologia para os nossos clientes. Isso é o que nos motiva todos os dias. É igual, adoremos, completando 40 anos, também com inovação, tecnologia, com tudo isso. E você então está na metade do tempo da empresa, metade você está lá. Quase isso. Se ela está 30 no Brasil, você está 14, ó, chegou na metade do caminho. Já tem um tempinho aí já, vamos dizer assim. E como é que é a tua história lá? Você começou diretor? Não. Lá eu comecei estagiário. Estagiário? Estagiário. Legal. E graças a Deus aí ao longo dos anos as oportunidades foram surgindo e a gente foi trabalhando para poder galgar e conquistar novos espaços, fazer novos negócios. Passei por todas as áreas da empresa e eu já estou diretor há 7 anos. 7 anos diretor? 7 anos. Aí foi então, metade da trajetória eu estou na diretoria. Exatamente. Mas é uma puta responsabilidade. É desafiador? Desafiador pra caramba. Todo dia? Todo dia. Os desafios, eles acontecem, as motivações também, e a gente tenta sempre entregar o melhor, né? Entregar o nosso melhor, atender bem o nosso cliente, levar tecnologia, mas também levar amizade, levar respeito, fazer relacionamento. Acho que nossa vida ela é composta por isso e
Isso é uma coisa, é uma característica e um valor muito forte que a gente carrega lá dentro. É verdade. No final das contas é isso, né? É isso. É sobre isso. Eu tive um professor que falou para mim uma vez assim: Antônio, 95% da nossa vida é relacionamento. E aí ficou um hiato e o colega meu perguntou: e os outros 5, professor? Ele disse: é relacionamento também, pô. Nossa vida é de relacionamento. É verdade. E a gente que está no dia a dia, na lida e na área de vendas, tá próximo dos clientes, entender, escutar feedbacks. A Fricom tem isso como característica muito forte também de escutar o cliente, de ouvir o cliente e de transformar esse feedback em melhorias para o nosso produto, sempre visando entregar o melhor que a gente possa dentro dos nossos equipamentos, com tecnologia, com inovação, para que ele tenha sempre a melhor performance no campo. Legal, cara, muito legal. Ela tem indústria em Recife. Isso. É fabricado em Recife. Exatamente. Não é Portugal, traz para Recife e revende, não. É uma fábrica lá. Isso. Para quem não conhece, Estou fazendo pergunta de leigo. É uma característica da Fricom. Nós não somos uma montadora, nós somos um fabricante. Ah, legal. Então, a nossa unidade fica... Tem concorrentes que são montadores? Existe essa... Existe o processo produtivo um pouco diferente. Então, assim, para, vamos dizer assim, exemplificar como funciona, a gente recebe a bobina de chapa, eu corto, transformo, dobro, monto todo o processo até se tornar um produto acabado. Entendi. Então, a nossa operação é muito verticalizada. A gente tem produção de aramados internamente, a gente tem vamos dizer assim, uma gráfica interna, eu produzo os adesivos da Fricom dentro da empresa também. Então, assim, o que nós podemos trazer para dentro do nosso negócio, para poder verticalizar e ter mais flexibilidade na hora de produzir, que é um dos pilares da gente, a flexibilidade industrial, a gente traz para o nosso negócio. E algumas outras empresas trabalham com algumas terceirizações. Ah, tá. E aí, nesse processo, a gente se denomina não uma montadora, mas e sim um fabricante. E aí nós temos a unidade aqui no Brasil, que fica em Paulista. Certo. Que hoje estamos no processo de expansão também. Esse ano concluindo mais uma expansão de mais 12 mil metros de área. 12 mil? 12 mil, ultrapassando aí o parque agora em mais de 42 mil metros quadrados. E também temos uma unidade de produção, 2 unidades de produção na realidade, em Vila do Conde, que é a matriz, em Portugal, e temos também uma unidade de distribuição na Espanha. Então, dentre esses locais é que nós fazemos a distribuição dos equipamentos Fricom aí para mais de 130 países. Vila do Conde. Já fui em Vila do Conde. No norte do Porto. Já fui em Vila do Conde. Exatamente. Tem um bacalhau bom lá. Poxa vida. Muita gente olha para o FISE e para o expositor e acha tudo muito legal. Mas na prática, qual o verdadeiro papel dos equipamentos de refrigeração na operação de uma sorveteria, gelateria ou indústria? Cara, ele tem, assim, falando dos nossos equipamentos, e até você começou bem. Isso. Você falou, não é um equipamento, não é um freezer, e é uma coisa que a gente se pega muito nessa situação, porque o Brasil ele é muito grande, cara. E então a regionalização faz com que cada local chame o equipamento de uma forma. E a gente, de uma forma para consolidar, a gente chama de equipamento. Então você pega regiões que chamam de freezer, você pega regiões que chamam de geladeira, você pega região que chama de congeladores. Então você tem um mix de tudo para um equipamento de refrigeração, que é o que a gente trabalha. E assim, o papel desse equipamento dentro de uma operação, seja de uma gelateria, seja num ponto de venda, ele tem o papel principal, ele tem o papel de multiplicar, de fazer a coisa acontecer. Então assim, já teve todo o processo produtivo, já foi produzido, o produto está pronto. Certo. E o nosso equipamento ele vai ser o meio para que esse produto ele seja vendido. E sempre conservando o produto da melhor forma, com a temperatura adequada, sempre na temperatura ideal. Cada produto também tem uma temperatura ideal. Então, certo. Você pega um gelato, você tem uma temperatura diferente. Você pega um picolé, também você tem uma temperatura diferente. E sempre se adequando ao produto que está sendo utilizado. E muitas vezes, nessa situação do equipamento, é bem isso. O cara fala, não, quero um freezer, mas qual é o adequado para o produto que você está usando? O giro da tua loja, o giro do teu PDV, tudo isso influencia na performance do equipamento. E muitas vezes o cliente ele não tem essa diferenciação e quando chega na hora do ponto de venda, ele se depara com essas surpresas, com esses, vamos dizer assim, essas armadilhas. Fora outras que aparecem, que faz parte da operação também. Um equipamento que é desligado no ponto de venda, o cara vai movimentar, né? E sai da tomada. Então, assim, tem muita coisa que acontece. Mas o papel principal do nosso equipamento é vender, cara. Acho que esse é o foco do equipamento. Ele é um equipamento vendedor.
Então, é levar com todo o carinho, com toda a qualidade, o produto que o nosso cliente produziu para o consumidor final poder degustar na melhor temperatura, da melhor forma. Legal. Eu vou fazer um adendo nas perguntas, compartilhar um testemunho. Eu tive freezer Fricon, já tive sorveteria, acho que eles já sabem, nossa audiência já sabe, tive sorveteria durante 17 anos. Caramba! E eu tive freezer Fricon, equipamento Fricon, olha aí, 17 anos, e, claro, manutenção, trocava aquela hélicezinha lá que de vez em quando... preventiva, né? Dava manutenção de gás, mas nunca me deram problema. E eles ficaram 17 anos, as pessoas nem acreditavam, olhavam o freezer assim, de tampa branca. Sim. Tampa cega, que chama, né? Tampa cega. Olhava, mas quantos anos de freezer? Você tem 17. Não é possível. E é isso, é um dos... Durabilidade. É uma das características dos nossos objetivos e que a gente prevalece e permanece sempre muito forte é a questão da durabilidade. Vou compartilhar com você agora uma experiência que eu tive. O ano passado eu estive no México. E durante a nossa visita no México, encontramos equipamentos da Fricon com 28 anos. 28? Funcionando perfeitamente e nunca tiveram uma intervenção. Sem intervenção? Sem intervenção. A única intervenção foram intervenções preventivas. Então, o cara vai lá, limpa lá o microventilador, limpa a unidade para poder evitar com que alguma sacolinha plástica, algum tipo de sujeira, ele vá danificar. Isso para a gente é motivo de muito orgulho, porque significa dizer que a gente continua mantendo o nosso padrão, entregando o melhor que nós conseguimos e sempre focado na durabilidade, na tecnologia e, principal, com alta performance para que ele seja utilizado pelo nosso cliente com satisfação e vamos dizer assim, com aquela sensação de que, cara, eu tô com um equipamento Fricon, como você falou. E esse depoimento é muito legal, porque a gente se esbarra com essas situações de clientes que tem aí equipamento com 25 anos, com 30 anos. Cara, isso é muito legal pra gente, porque nos motiva a continuar fazendo o nosso melhor. Parabéns, eu dou meus parabéns. Acho que você falou um pouquinho, mas a gente pode aprofundar um pouco mais. Quais são os impactos diretos de escolher o equipamento certo? Ou o equipamento errado no resultado do negócio? Quando você diz o sorveteiro, vamos falar de sorveteiro, ele chega, ele já tem que ter um equipamento, tem uma linha de equipamento diferente? Ou alguma empresa pode vender algo mais barato que não atenda a ele? Pode ser esse o X da questão? Cara, assim, falando de Fricon, nós temos uma linha já dedicada para sorveteria, para o sorvete no geral, né? Tipo, pro ponto de venda. Pro ponto de venda. Então, a gente tem desde... Pro seu Cleudo. Pro Chico. Não é Chico mais. Não é Chico mais. Agora é avô do Bento. Avô do Bento. O avô do Bento. É verdade. E nós já temos uma linha muito, vamos dizer assim, uma linha que foi desenvolvida para atender o sorveteiro, né? E são equipamentos horizontais e temos também equipamentos verticais, que são os expositores destinados ao sorvete. E assim, cara, na hora da escolha do equipamento, além da qualidade, da durabilidade, que o cliente ele precisa sempre levar muito em consideração, até porque é um equipamento que se compra e que ele tem aí uma vida útil alongada, como você falou, 17 anos. A gente estima aí que o mínimo é 10 anos ele sendo bem cuidado, mas eu tenho casos que passam 6 meses. 6 meses? Depende de quem usa. Exato. Então, assim, na operação, a gente se depara com situações que nos surpreendem. Então, assim, mas diferente, como você falou, você zelava pelo seu equipamento, você dava manutenção, você cuidava dele, então ele tem uma vida útil muito maior. E quando você se depara com situações como essa, a gente fica um pouco triste, porque a gente sabe que o nosso equipamento não é para durar aquele período, é para durar 10 anos, 15 anos. 6 meses é nada. Então, assim, mas a gente tem esses cenários. E falando do equipamento ideal, qual é a temperatura, cara, depende muito do produto. Então, você, como eu falei aqui, se você tem um gelato, você precisa de uma temperatura um pouco mais, vamos dizer assim... 12 graus, vai. 12 graus. Menos 12. Menos 12, exatamente. Então, assim, pra gente, apesar de ser menos 12, mas é uma temperatura mais alta. Sim. Então, você precisa de um ponto de corte diferente. Você pega um picolé, você vai ali pro menos 18. Então, você tem essa situação. Se você pega um pote de sorvete, é um equipamento que tem um sistema de refrigeração afossado, já é diferente do horizontal. Então, ele vai de menos 18 a menos 22. Então, assim, o cliente ele tem que estar muito antenado com essa, vamos dizer assim, com essa variação,
Porque, inclusive, na composição do equipamento, ele pode variar também a temperatura. Se você pega um sorvete à base de leite, ele precisa de uma temperatura. Um sorvete à base de água, ele precisa de outra temperatura. Então, na hora que você vai no ponto de venda, você se depara com sorvetes à base de água que eles ficam mais duros. Sim. E o da base de leite ele não fica tanto porque ele suporta mais temperatura. Então, esse momento, essa identificação, ela é muito importante. E o principal, o ajuste no ponto de venda. Porque dependendo do giro, dependendo da quantidade de aberturas de porta que um vertical tiver, ou de abertura de tampa que um horizontal tenha, você tem lá o termostato, sim, ou o controlador, que é responsável pelo controle de temperatura dos equipamentos, que vai te ajudar justamente a encontrar o ponto ideal de temperatura para cada negócio, para cada ponto de venda. Uhum. Então, isso a gente também traz esse controle para que você se adeque. Ele já é preparado para a linha de sorvete, mas de acordo com a demanda, de acordo com a utilização do cliente, ele vai ter ali que ajustar para a necessidade dele. E a Fricom, junto com esses equipamentos, a gente trouxe em 2019, fomos pioneiros no lançamento da tecnologia Inverter Bivolt. Inverter Bivolt. É um equipamento. Fale-me mais sobre isso. É um equipamento que tem duas tecnologias embarcadas num único equipamento. Então ela traz a economia do inverter, que é uma tecnologia... Como do ar-condicionado? Como do ar-condicionado, que é uma tecnologia de velocidade variável. E aí, por que eu estava falando da questão do ponto? Porque neste momento o Inverter Bivolt ele faz esse ajuste meio que automático de acordo com a demanda. De acordo com a abrir porta, fecha... com a temperatura externa? Com a temperatura externa não, mas com a abertura de porta, porque ele faz o controle pela temperatura interna. Então, na hora que ele precisa de mais temperatura, ou na realidade de menos temperatura, ele vai acelerar. Tem que jogar mais força lá dentro. Exatamente, ele retira mais calor. E assim, até a propósito, não sei se você sabe, vou aproveitar para falar uma curiosidade. Você sabia que o frio não existe? O frio não existe? Não, o que existe é a ausência de calor. A ausência de calor. E aí o nosso equipamento ele faz justamente isso, ele retira calor e aí vem o frio. Então ele joga o calor para fora. Então ele joga através do sistema, tirando o calor para que o equipamento seja mantido sempre na temperatura ideal. Então o frio não existe. O frio não existe. E aí o equipamento Inverter Bivolt ele vem com a tecnologia de velocidade variável. Então essa tecnologia ela faz justamente se adequar à necessidade do consumo do equipamento. Ou seja, vamos fazer uma analogia com um carro. Tá. Você pega uma estrada de 100 km, você vai... Se você for a 100 km por hora, você vai chegar em... Sim, mais rápido, num tempo. Mas se você for variando a velocidade, sei lá, 120, 150, você vai chegar num tempo diferente. Uhum. Mas você tem um consumo diferente de combustível. Exato. É a mesma situação com a velocidade variável do equipamento. Na hora que ele precisa de mais velocidade, ele acelera. Na hora que ele precisa de menos velocidade, ele desacelera. Mas a gente vai chegar no mesmo objetivo, que é manter o equipamento, o produto, na temperatura ideal. Isso sem controle manual, isso de uma forma automática. Legal. E juntamente com essa tecnologia da velocidade variável, a gente embarca a tecnologia Bivolt. Então é um cliente que vai ter um equipamento 127 ou 220 num único equipamento, sem nenhum tipo de necessidade de ajuste manual. É só trocar de tomada e ele vai funcionar. E só vocês têm isso? Não, hoje em dia o mercado já tem, mas nós fomos pioneiros. Os pioneiros. Saíram na frente. Saímos na frente em 2019 e temos esse marco aí. Legal. De ter trazido de forma inédita para o mercado nacional essa tecnologia. E assim... O ganho energético também é grande com isso, né? Chega a economizar quase 55%. 55% de um freezer normal. Num freezer normal. E aí, lógico, aí a gente tem o Brasil que não nos ajuda, né? O Brasil dos Brasis. Exato. E aí você pega regiões que têm um consumo de uma energia um pouco mais cara, um pouco mais barata. Então, assim, quanto mais caro a energia, menos ele vai... Aliás, mais ele vai ter de desconto, mais econômico vai ser. Exato. Quanto mais barato, menos, porque aí é uma questão numérica. Uhum. Mas é um equipamento que entrega a performance do frio da Fricom tecnologicamente, com ações que para o sorveteiro, para o PDV, é um grande diferencial. Você tem um SKU só, os clientes que utilizam 127, 220, eles sabem do que eu estou falando. Imagina. E ter um SKU só, isso ajuda bastante, sem contar a economia de energia, provavelmente mais silencioso, uma vida útil maior, porque se você dosa a utilização do compressor, automaticamente ele alonga a vida útil dele também. Mais. Ele não tem que apertar botão, não aperta nada. O trabalho ele compra o equipamento, encosta lá, bota o sorvete dentro e esquece. É isso.
Na realidade, ele liga primeiro. Liga primeiro. Liga, ausência do calor. Ausência do calor. Tira do equipamento, bota o produto. E toda a linha tem tem modelos que tem modelos que não? A gente lançou justamente com pioneirismo na linha de sorvete. Na linha de sorvete. O sorvete é tão importante para a Fricom que a gente quis iniciar por ela. E, inclusive, até uma curiosidade, a Fricom veio para o Brasil por conta do sorvete. É mesmo? A Unilever nos convidou, nós já éramos fornecedores homologados na Europa, e chegou para o nosso fundador, o seu Arthur Azevedo, e disse, preciso de você lá no Brasil para poder fornecer para mim. E o seu Arthur encarou o desafio de sair lá de Portugal e trazer a fábrica aqui para o Brasil. Começamos, ainda não era fábrica, ainda era uma importadora. O seu Arthur é vivo? Não, ele faleceu em 2013, mas quem toca a operação aqui no Brasil é o Rui, nosso presidente, que está aqui desde o início e toca essa operação com louvor aí. Maestria. Chegou aqui num tempo muito difícil, onde a gente produzia 20 equipamentos por dia e a Fricom hoje consegue produzir 1.200. Era 20 para 1.200? Para 1.200. Em 4 linhas de produto. Evoluiu um pouquinho. Em 4 linhas de produto, de equipamentos. Sim. Que a gente tem tanto na linha vertical, horizontal, autosserviço e ilhas para congelados. 1.200 por dia. Por dia. Então, assim, são marcos que a gente consegue trazer aí para o mercado e que nos orgulha muito porque... Vocês são hoje o maior do Brasil? No segmento de sorvete, sim. A gente hoje consegue ter um market share aí que ultrapassa a casa dos 70%. 70%. Isso muito vamos dizer assim, do desenvolvimento que foi planejado para o sorvete. Entendi. O Rui, ele é o nosso presidente, mas a gente brinca que ele nasceu dentro de um freezer. E ele foi quem concebeu esse equipamento para sorvete, numa viagem que ele fez. Voltou para o Brasil muito entusiasmado. Ele é português? Ele é português. Ele já estava aqui, mas ele estava em viagem de férias e voltou para o Brasil. E nessa volta para o Brasil, 15 anos atrás, ele desenvolveu o nosso HCEB, que é a linha horizontal para sorvete. E pouco tempo depois ele teve outra sacada e melhorou o equipamento. E esse equipamento hoje ele é campeão em vendas para a linha de sorvetes aí no Brasil e no mundo. Caramba! Focando sempre na melhor performance, na melhor entrega, na qualidade e na durabilidade, como você falou bem. Durabilidade, eu sou testemunha viva. Suzana, é assim, esse Dorecast tá crescendo também, esse Dorecast. Tá ficando importante esse lugar aqui, hein? Acho que já respondeu isso aí, não vou perguntar. Quando falamos de conservação versus exposição, o que muda no tipo de equipamento? E quais os erros são comuns na hora de escolher isso? Cara, na conservação você tem um viés aí vamos dizer assim, de armazenamento, né? De estoque. Então, assim, eu sempre digo que tem que ter cuidado com o sorvete, porque o sorvete é um dos produtos da classe, vamos dizer assim, dos gelados, os mais sensíveis. Sim. Então, ele precisa ter uma temperatura adequada e ele precisa ter um sistema de refrigeração que garanta a reposição dessa temperatura. Então, neste momento, os equipamentos que se usam normalmente são os porta-cega. Então, o vertical porta-cega, o horizontal tampa-cega, eles são utilizados mais para o backup. Quando você pega na exposição, aí você vai para os equipamentos porta de vidro, tampa de vidro. A finalidade dele é vender. Então, assim, essa é a principal diferença na hora do cliente comprar, porque se ele vai utilizar na exposição, ele tem que ter, obrigatoriamente, um equipamento com porta de vidro ou tampa de vidro. Já no backup, lá no armazenamento, ele pode sim utilizar de equipamento de tampa cega, porque a visualização não é o principal negócio. Né? Exatamente. E tem uma diferença muito grande de investimento para um vertical de vidro e um horizontal de vidro? A diferença é grande? Sim, de investimento, né? Sim, não é? De investimento tem. São dois equipamentos com conceitos diferentes. E assim, tanto o conceito funcional, certo, como o conceito realmente de utilização. O vertical ele tem uma função muito forte na questão da exposição. Por ele estar num posicionamento vertical, você fica na altura dos olhos. Sim. Então você tem acesso tanto de um adulto, da criança. Então ali a função realmente o foco dele total é na exposição. Então, e ele utiliza um sistema de refrigeração diferente, muito mais robusto, mais tecnológico.
em um compressor com capacidade de frio muito maior. Ele perde muito mais rápido, não? E perde muito mais rápido a temperatura porque o frio é pesado. Abriu a porta... E o brasileiro, ele tem, assim, uma qualidade que, mesmo sendo porta de vidro, ele abre primeiro e escolhe depois. Eu não ia chamar de qualidade, mas tudo bem. Eu vou no mercado comprar um Danone dos meus filhos, tá, a moça pega, abre e fica assim, ó. Eu falei, mas por que não fica olhando? É vidro, não precisa abrir. Exatamente. E aí, mas é mal do brasileiro, então. É mal do brasileiro. E assim, cara, não tem o que se explicar. É o consumidor, ele é soberano. Ele que paga. É ele que paga, então a gente bota o custo da luz no preço do produto. É isso. E no horizontal, a gente tem, obviamente, também o foco na exposição. Sim. Mas é um produto que usa um outro sistema de refrigeração. É um produto que usa o sistema estático, que é o frio na parede. Então ele tem aquela formação de gelo, tá. que aí tem um degelo manual, no vertical você faz um degelo automático, e consequentemente, pelo sistema, ser um sistema mais simples do que um afossado, menos componentes elétrico-eletrônico, um compressor, a capacidade bem reduzida em relação ao vertical, aí ele tem um custo bem mais baixo do que o vertical. Mas ambos são importantes na operação, ambos têm as suas finalidades, e tem a sua participação no brand do cliente, em levar a marca do cliente a lugares que o PDV consegue levar. Então isso é muito importante. Então sim, tem diferença, mas ambos são necessários e a Fricon está preparado para atender todos os clientes. Excelente. Com as duas direções. Deixa ficar lá olhando, deixa abrir, deixa. Eu acho muito interessante. E eu vejo, não sei, aí você que pode me falar, no Brasil tem aumentado a venda de equipamento vertical. Sim. Pelo menos a gente vê muito agora, né? Sim. Principalmente nessa onda de gelateria fazendo pote, das sorveterias vendendo pote, isso aí que querem mostrar, o visual é muito importante. Eu vejo muito freezer agora. Equipamento vertical. Sim, é uma realidade. Eu acho que depois que tivemos aí a pandemia, né, que passou, todos os pontos de venda sofreram com a ausência dos clientes. Exato. E os clientes eles estavam consumindo sorvete no supermercado. Eles iam no supermercado, era limitado o acesso, então se comprava o sorvete e se consumia em casa. Exato. Então, e se viu uma oportunidade muito grande nesse negócio. E sim, o vertical ele realmente cresceu muito, ele tem uma participação muito grande e ele é um equipamento que ele traz volume de venda. Então, tá ali naquele ponto de venda, numa loja de conveniência, no supermercado. E são vendas que muitas vezes são impulsivas. É verdade. Então, o cliente passa ali, leva. E eles se transformaram cada dia mais em equipamentos para realmente positivar a marca. Então, o sorveteiro que coloca um PDV, um vertical no PDV, tem um investimento alto, é um equipamento mais delicado, mais sensível para trabalhar, mas ele tem aí uma entrega muito maior em volume de negócio, porque é um equipamento que está ali vamos dizer assim, no front, para que o cliente bata o olho e leve para casa. Essa é a principal finalidade dele. Ele também tem durabilidade de 10 anos quando você vende um desses também, ou é menos? Cara, eu digo que assim, ele pode durar... Mínimo de 10, vocês pensam? Vou fazer até uma brincadeira. Ele pode durar até se acabar e mais 6 meses. Então tá bom. Essa é a melhor conta. Até se acabar mais 6 meses. Mas ele depende muito do que o cliente faz. Então, assim, e até já puxando o gancho, acho que um dos grandes diferenciais na conservação e na vida útil do equipamento é a manutenção preventiva. Se o cliente faz uma boa manutenção preventiva, se ele garante que o equipamento no ponto de venda ele está sempre... vamos dizer assim, limpo, o microventilador, a unidade condensadora, cara, essa vida útil desse equipamento, ele se alonga muito. Assim, a gente sabe que o vertical, ele sofre muito mais, porque o consumidor final, ele não tem zelo nenhum pelo equipamento. Tá na mão de outra pessoa, é verdade. Tá na mão de outra pessoa, então assim, a gente fica refém desse mercado. Por exemplo, o PDV do supermercado é um dos PDVs que mais sofre, porque muita sujeira, muita gente circulando, carrinhos que batem na grade do vertical, que quebram. Então, assim, realmente é um desafio para os nossos clientes sorveteiros manterem realmente um equipamento sempre em dia. Mas, se eu puder dar uma dica, cara, reforça a tua manutenção preventiva, garante uma boa limpeza da unidade condensadora, que a vida útil do equipamento, ela vai ser muito alongada. É máquina, né? Precisa de manutenção. É isso. E a gente pega o exemplo dos carros, de 10 em 10 mil, de 12, de acordo com cada um, a gente precisa fazer... Trocar óleo, fazer a manutenção preventiva. E no equipamento de refrigeração também,
é semelhante. Então, assim, o ideal é fazer uma manutenção e aí cada ponto vai ter a sua estratégia, cada cliente vai ter a sua estratégia. Mas sei lá, cara, cada 6 meses aí você fazer uma limpeza na unidade condensadora, 4 meses. Depois do verão, né? Passou o verão, se for um já sorveteiro. faz, porque você vai garantir uma performance muito maior do equipamento. Porque se essa manutenção preventiva não for feita, corre o risco de reduzir a performance do equipamento, consequentemente vai ter problema de falha ou até mesmo redução da performance, fazendo com que o sorvete não fique na temperatura ideal, e não é isso que a gente quer. Exatamente. Eu fazia no meu, por isso que durou bastante. Tirava o gelinho, desligava, tirava o gelo, lavava, limpava. Ele era todo branquinho aqui da tampa branca, que a maçaneta era meio redondinha assim, sim, né? sim. A maçaneta, não sei como chama, puxador. O puxador. Era isso. Tecnologia, você já disse. Mas tem mais? Hoje, a seu grande plus é esse inverter ou tem mais coisa tecnológica no teu freezer? Cara, o grande, assim, falando de tecnologia, pensando em eficiência energética, em sustentabilidade, esse é o maior a tecnologia inverter bivolt é o maior gancho. Logicamente que dentro dessa tecnologia tem uma parte que é, vamos dizer assim, vem das unidades condensadoras e uma parte é FreeCon. Então, assim, a gente sempre está desenvolvendo e trazendo novidades também. E aí, lógico, sempre pensando na melhoria. Esteticamente, o produto ele não muda tanto, mas a todo momento a gente está revendo a estrutura de refrigeração para a gente sempre entregar o melhor que a gente pode e com a melhor performance. Porque no final, eu preciso que ele gele. Eu preciso que ele tire calor. Eu preciso que o sorvete esteja na temperatura ideal. Tem a menos 18, a menos 12, não sei quando o cliente quer. Exatamente, esse é o nosso objetivo. E para um cliente de açaí, sorvete, não sei, picolé, pode ser o mesmo equipamento então, com essa tecnologia? Sim, pode ser o mesmo equipamento. Que ele vai se ajustar. Ele vai se ajustar à demanda. A demanda ele não vai ajustar a temperatura. A temperatura ele parametriza lá. Isso, ele parametriza, escolhe a temperatura. Menos 18. Isso. Aí ele bota lá, menos 18. E aí o sistema ele vai fazer a adequação da demanda dele. Sim. Então é tipo assim, se o ponto de venda... Abre muito. Aí ele vai trabalhar um pouco mais. Abre à noite, pouco, quando tá fechado, ele trabalha muito menos. Não precisa desligar da tomada. Não precisa desligar da tomada. Para economizar energia. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Se tiver vazio, pode. Isso é um grande mito e é um dos grandes problemas que acontece no PDV. Alguns pontos de venda fazem assim, vou economizar energia, vou lá e desligo a tomada à noite. Nossa, de manhã tá sem nada. E aí de manhã ele quer ligar o equipamento. Como o nosso equipamento ele tem um grande diferencial, Fabrício, nosso equipamento é a parede mais grossa do mercado, é a maior parede do mercado. Nós trabalhamos na horizontal com 80 milímetros, com a moldura de alumínio anodizado. Então, esse isolamento maior do mercado, ele te garante uma performance de frio muito maior e numa falha de energia, ele consegue segurar por um tempo maior do que os nossos equipamentos dos concorrentes que não tem esse sistema de parede, essa espessura. E em alguns casos a gente consegue suportar esse desligamento. Já tivemos case de sucesso de alguns clientes que falam que já passaram 8 horas com o equipamento desligado e não perderam o produto. Caramba. Mas não é uma prática correta porque você coloca em risco toda a carga de sorvete. E dependendo do fluxo que o ponto de venda, sei lá, 8 horas da manhã o cara foi lá, passou, sei lá, desligou às 18, ligou às 8 da manhã, ficou todo esse período fora de operação. Se tiver um fluxo muito intenso no início, cara, o risco de WO é grande, então a gente não aconselha. E essa ilusão de que desligar funciona pode trazer um prejuízo muito maior. Então, assim, mantenham ligado que esse é o objetivo do Faz o básico, né? E ele tem um ciclo. O sistema de refrigeração ele tem um ciclo. O compressor dele ele não fica ligado a toda hora. Ele tem um ciclo que ele vai ligar na hora que precisa e vai desligar na hora que precisa. E à noite menos ainda, né? No caso do inverter, em algum momento ele nem desliga. Você fala assim, como, Antônio, não desliga? Porque ele vai trabalhar quando ele precisa e ele vai desacelerar o mínimo possível quando ele não precisa. Então a reposição de frio é muito mais rápida no inverter bivolt porque ele não desliga praticamente. Então ele consegue muito mais qualidade para o produto dentro do Exatamente. Freezer. A performance é fantástica. Porque eu trabalhei em empresa italiana de equipamento, Carpigiani, o pessoal já sabe também. E o que a gente mais falava para um gelataio, um sorveteiro, que a cadeia de frio é o ponto mais crucial para um sorvete. Hoje eu falo para os nossos amigos sorveteiros também, que isso é o ponto crucial.
E se ele fica nessa de continua jogando frio mesmo pouquinhos, o produto vai ficar muito melhor. Claro. Tem que ter muito cuidado, né? Como você falou, a cadeia de frio do sorvete é muito complexa, é muito sensível. E todo cuidado, todo zelo que puder ter na operação, ela é fantástica e ela é necessária. Evitem ligar 2 equipamentos na mesma tomada. Benjamin, né? Aquele famoso Benjamin. Nossa. Então, assim, nós temos muitos casos de clientes que perdem carga de sorvete porque o equipamento para de funcionar por falta de tensão. Você pega um equipamento vertical, por exemplo, que leva um motor de 1 HP em 1/4, ele precisa de uma tomada dedicada, um sistema para ele. Se você ligar 3 na mesma tomada, a chance de dar BO é gigantesca. Gigantesca. Porque ele não vai ter tensão suficiente para alimentar os 3 equipamentos. E isso acontece com frequência. Então, mesmo? assim, cara, o brasileiro, ele é, vamos dizer assim, capaz de nos surpreender a todo momento. E eu sou brasileiro, tá? Não, nós somos. Tem nem português aqui. Mas esse é um dos cuidados que eu digo para nossos amigos e clientes sorveteiros, que preservem essas tomadas, que sejam, vamos dizer assim, como se fosse uma internet, link dedicado. É dedicado para o teu produto. Sei que tem desafios, ponto de venda às vezes não dispõe. Isso que eu ia falar. Não dispõe de tomada, não dispõe de estrutura para isso, mas o que eu digo para eles é, se ele não dispõe, eu aconselho a você preparar essa estrutura, porque isso vai te trazer muito mais tranquilidade. Muito mais tranquilidade, porque essa tomada dedicada vai fazer com que o equipamento, você tenha mais segurança de que ele está ligado da forma correta e funcionando também da forma correta, porque a energia no Brasil já não é uma coisa tão fácil. Em algumas regiões a gente tem muita oscilação. E os compressores, eles têm um limite. Se oscila muito, alguns eles podem romper. E no caso do inverter bivolt, essa é a parte boa. Porque o bivolt, ele vai numa faixa de tensão de 70 a 280. Então, você pega uma região com 127, se ela chegar ali a 90, o equipamento vai funcionar. Se for na região 220 e der um pico for 250, ele também vai funcionar. E isso nos compressores on-offs, eles não têm essa flexibilidade, é 10% para mais ou para menos. No bivolt você tem uma faixa de tensão muito maior e garante muito mais segurança na operação. Que legal, Antônio. Eu nunca ia imaginar que um equipamento, já falar freezer de novo, um equipamento estava com tanta tecnologia assim agora. Em relação a já pergunta a mim, sorveteiro também. Eu via há uns 10 anos atrás, nego inventando, né? As pessoas inventando um freezer de 5 metros e não sei o quê. E vocês nunca fizeram. Vocês sempre do tradicional, né? Do tamanho certo, sim, ou pequenininho, ou com não sei a medida. Mas nunca se aventuraram a fazer coisa dessa, né? Cara, assim, a gente entende que quanto maior, pior. Maior problema. Brincadeira. Mas assim, quanto maior a exigência da refrigeração, maior, a gente sabe que o cliente na ponta, infelizmente ele não tem o mesmo zelo, eu já falei isso aqui, mas gosto de repetir, de frisar. Claro. E você ter, vamos dizer assim, um equipamento de 5 metros, e aí eu vou falar tecnicamente agora, o Antônio falando da visão técnica, eu jamais colocaria um equipamento de 5 metros. Eu colocaria 2, ou 2 de 2,5, ou 2 de 3, se existisse, sim, nessas metragens. Sim, a gente está falando de uma situação hipotética aqui. Exato. Porque é aquela história, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 tem nenhum. Se para um equipamento desse, para tudo. Então, assim, a Fricon sempre está pensando em ter a maior gama de produtos mais adequada ao mercado. Então, por exemplo, você pega a nossa linha horizontal, nós temos 6 tamanhos. Então, ele começa 6 tamanhos com 2 versões. Eu tenho os equipamentos tampa de vidro reto e eu tenho os equipamentos inclinados com tampa de vidro curvo. Então, aquele que é assim, né? Isso, aquele que é mais abaulado lá, sim, né? E eu tenho desde o tamanho que varia entre 130 a 142 litros, que são os equipamentos para checkout, que é aquela venda mais de impulso, um sorvete premium, alguma coisa ali, que é um equipamento bem menor. Sim. E eu tenho até os tamanhos com mais de 500 litros horizontais, que eu tenho o 510 e o 550, que esse equipamento ele mede 1,80 m de comprimento. Então, assim... É grande. É bem grande. Um pouco menor dessa mesa aqui, eu acho. Exato. E, assim,
E aí esse equipamento é muito utilizado para os sorveteiros que têm, por exemplo, rotas mais longas, colocam um ponto de venda um pouco mais distante da base de distribuição deles. Então ele consegue colocar mais sorvete, mais picolé, e ele consegue ter uma logística mais espaçada ali entre o tempo para poder abastecer esse equipamento e o PDV não ficar sem o produto, porque o PDV desabastecido não vende. Exatamente. E aí, também na linha vertical, nós temos 3 tamanhos. Temos o tamanho de 569 litros, o de 433 litros e a versão Slim com 284 litros. Então tem que é essa que a gente vê na rua aí nesses gelatos. Exatamente. É esse tamanho. Exatamente. Assim. E aí, a variação de temperatura adequada a cada produto. Então, assim... Tudo com inverter. Tudo com inverter. Tudo bivolt. Tudo bivolt não. A gente tem... Os verticais, eu tenho as versões inverter e os horizontais na versão inverter bivolt. A gente tem uma limitação técnica ainda que nossa engenharia está trabalhando, mas estamos aí bem próximo de conseguir. Chegando. Eles ficam guardando segredo, que eles dizem que quando falam antes do tempo, a gente vende primeiro. Exato. É igual aqui na Doremos, a gente fala o lançamento na véspera da feira, senão todo mundo quer vender antes. Senão todo mundo quer vender. Então, assim, eles estão trabalhando nisso. Então, nós temos alguns equipamentos com essa disponibilidade. E aí, os nossos clientes já conhecem, ou quem não conhecem, procura a nossa equipe, que a nossa equipe vai estar preparada para poder abordar e falar sobre a tecnologia. Explicar tudinho. Explicar tudo e entregar o melhor conteúdo e o melhor equipamento para eles. Vocês são quantos? Na indústria, hoje, nós somos mais de 800. 800 colaboradores. Então, assim, é um time, hein? É uma galera grande. É um time de campeões. Que legal, é isso aí. Adoremos também, a gente tem 750 campeões. Olha aí. Estamos perto. Estamos perto, hein? 30, 40 anos, estamos aí, ó. Estamos na luta. Quais são você já até falou, né? Mas quais são os pontos de atenção para quem quer, para não desligar da tomada, quais são os pontos de atenção para quem quer economizar energia sem comprometer a conservação do produto? Cara, como eu te falei, né? É manutenção. Manutenção preventiva é o pilar principal. E, obviamente, tentar garantir uma conscientização do ponto de venda. Eu sei que é um trabalho difícil, que conscientizar pessoas vamos dizer assim, é um trabalho diário, mas conscientizar porque é o seguinte, se o cliente ele abre o equipamento primeiro e escolhe depois, ele está gastando mais energia do equipamento, ele está tirando a temperatura do equipamento, o sorvete está perdendo temperatura, então, consequentemente, ele vai ter ali uma necessidade de reposição de frio muito maior. Se o cliente consegue escolher primeiro e pegar depois, a gente vai economizar energia. Adequando o equipamento a cada negócio também, então um ponto de venda que precisa de um equipamento, por exemplo, para expor, utilizar o tampo de vidro, que não tapa-cega. Então, assim, é muito relativo, sabe, Fabrício? Porque o consumo de energia que a gente mede, ele é medido sobre, vamos dizer assim, temperatura controlada, clima, tudo. E por ter essa, vamos dizer assim, essa unidade na região Nordeste, em Paulista, todos os nossos equipamentos eles são tropicalizados. Então, nós estamos preparados para trabalhar em qualquer faixa de temperatura nível Brasil. Ele nasce no calor, mas pode trabalhar no frio. Pode trabalhar no frio. E, então, você tem umidade relativa do ar que muda a performance do equipamento. Então, assim, tem um pouco de tudo. Mas o grande segredo mesmo, assim, não é o segredo, mas assim, a grande dica que eu dou é foca na manutenção preventiva. Eu acho que esse é um grande diferencial, porque se você tem um equipamento que ele está trabalhando, vamos dizer assim, com mais folga, se ele está trabalhando limpo, com uma boa limpeza no condensador, ele tem uma performance melhor e, consequentemente, ele vai economizar energia. É só cuidado, né? A certeza é garantida. Cuidado e treinamento. Acho que quando a gente fala, né, seus clientes são os nossos clientes também. Sim. A gente vê clientes nossos com 30 mil pontos de venda. Acho que a pessoa que está recebendo, o empreendedor, no caso, está recebendo lá o comércio, o freezer, é benefício para ele. Claro. Se ele fizer a manutenção, está recebendo o freezer, vai vender o picolé, o sorvete, Sim. Não sei, mas dá manutenção. É isso. Ou até mesmo o próprio dono faça, ou embute isso no preço, não Sim. sei. E assim, como o DNA muito forte da Fricom também, Fabrício, essa questão da economia de energia é um pilar muito trabalhado internamente. Como nossa unidade... No desenvolvimento dos equipamentos. Seria a primeira premissa. É, uma das primeiras premissas, por quê? Como a nossa matriz é em Portugal, na Europa, lá eles brigam por milésimos de economia. Sim. E como eu já tenho esse know-how de lá, eu trago para o Brasil esse know-how
e faço dos meus equipamentos hoje os menores consumos do mercado. Então, assim, isso já é um grande diferencial para o PDV, porque na hora que ele vai colocar um equipamento da Fricon, na marca dele, sendo Fricon, automaticamente para o PDV o equipamento que vai estar lá vai estar consumindo menos energia do que os meus concorrentes. Entendi. Então, isso já é um argumento de venda para o sorveteiro. Porque ele Os vai vendedores dizer, já sabem isso de ele carteira. vai dizer, ó, o equipamento Fricon ele consome X, o equipamento da concorrência consome Y. E na margem de lucro do teu negócio, se tu paga menos de energia, tu coloca mais margem no bolso. Exatamente. Então isso também faz um grande diferencial. E isso a gente tem muito orgulho de trabalhar forte na questão de ter os equipamentos com menor consumo de energia do mercado para a linha de sorvete. Para a linha de sorvete não, para toda a linha. Mas como a gente está focando no sorvete... Exatamente. Então fica a dica para vocês. O freezer com melhor rendimento energético é Fricon. É isso aí. Menor consumo no mercado. mercado. Jabá. Vamos lá. É isso aí. Legal, melhor consumo do mercado. Isso é ESG, as pessoas não estão numa pegada de... Sim, questão sustentável. Então, exatamente. Então, vocês estão brilhando nessa... É isso, gases ecologicamente corretos, sempre pensando em manter o ambiente, vamos dizer assim, o mais duradouro possível. Afinal de contas, como você perguntou lá atrás, eu sou pai de 2 filhas e eu quero que elas possam consumir bastante sorvete num ambiente saudável, num ambiente aí, no meu... Uma atmosfera boa. Uma atmosfera boa, exatamente. Existe algum selo, indicador, especificação que alguém compra equipamento precisa ficar de olho para garantir que está fazendo uma escolha eficiente e sustentável? Vocês têm alguma coisa que diferencia? Hoje não. Existe uma entidade já trabalhando nesse processo. Certo. E é uma coisa que nos deixa muito tranquilo, porque como nós já trabalhamos já muito forte a questão do consumo de energia, nós temos algumas certificações pelo mundo, né? A CE na Europa, a RETIC na Colômbia, a NON no México, a Inmetro aqui no Brasil. Então, assim, e a gente sempre visa essa questão do consumo. Essa entidade, ela iniciou esse projeto e já existe já um trabalho para criar-se um selo para os equipamentos da linha comercial. Nós somos comerciais. E aí, esse selo ainda vai vir. Então, quando vier, a gente está bem tranquilo que a gente já vai estar num patamar... Já tem o selo. Já vai estar num patamar diferenciado. Hoje, infelizmente, não existe, mas nós divulgamos, isso é uma coisa que nós fazemos isso muito tranquilamente. Nós divulgamos os nossos consumos em praticamente todos os nossos materiais de marketing. E eu percebo que a minha concorrência não faz isso. E eu acho que se não faz é porque tem alguma coisa diferente, né? Tá estranho, né? Então, isso a gente trabalha muito forte porque faz a diferença. Quem não quer ter um equipamento eficiente e econômico? Todo mundo. Então, juntar o útil ao agradável, juntar o útil ao agradável. E o PDV, ele é parceiro do sorveteiro. Então, assim, quanto mais diferencial o sorveteiro tiver para entregar para o PDV, para o cliente final dele, cara, vai ser sucesso. O cara vai economizar mais, ele vai ficar mais satisfeito, o equipamento vai ficar lá mais tempo, vai vender mais. Então, assim, o esforço é coletivo nesse objetivo. E ele vai comprando mais. No teu caso, especificamente, teu caso, eu digo Fricon, ele tem que comprar mais, porque o freezer não ficar ruim, ele vai comprando mais. Você vende mais matéria-prima, eu vendo mais freezer. Exatamente, eu fico feliz, ele tem que encher outros freezers com mais sorvete picolé, eu vendo e você também vende. É isso aí. É um desenvolvimento em cadeia. Como eu te disse, o meu equipamento ele é o vendedor. Exatamente. Ele tá lá na ponta para fazer a venda. Tá ali, ó, tá no stand lá. Tá lá na cara do gol. Tá ali na cara do gol, ali do lado. E você, quando falou agora, eu vou só retomar lá no comecinho. Que você faz a adesivação, então quando o cliente compra o envelopamento, você já manda para o cliente assim? Você que faz? A gente já tem. Nós temos hoje um parque gráfico, um dos mais automatizados aqui no Brasil. Temos uma máquina lá sensacional. Ela faz aquilo sozinha? Praticamente. Eu só tenho, não a adesivação, mas a impressão dela. Tá. O adesivo que a gente utiliza é um adesivo muito robusto e com uma qualidade de impressão muito grande. E a gente utiliza tintas UV na impressão e ainda utiliza um verniz para dar o acabamento brilhoso ou acabamento fosco e que ele serve também de proteção. Então isso é um diferencial que a Fricon entrega para o nosso cliente. E o cliente que escolhe? O cliente que escolhe se ele quer fosco ou brilhoso. E ele manda a arte dele, né, a marca dele. Nós fazemos a adaptação e no processo produtivo a gente faz a aplicação do adesivo. E uma curiosidade que às vezes alguns clientes quem não conhece a Fricon
às vezes pergunta, que o Acho adesivo... que todo mundo conhece, né? Vamos lá. Não, Doremos e Fricom, vai. Não conhece o processo, vai. Mas não conhece o processo Isso. de adesivação, é que nós adesivamos antes de finalizar o produto. Quando o produto ele chega na embalagem, ele já está pronto. Ah, é? E tem clientes que acham que a gente pega o equipamento, produz branco e depois a gente adesiva. E na realidade ele, antes de se transformar no equipamento final, Ele a já gente tá chama de pronto. gabinete, ele está ainda faltando alguns componentes, ele já está adesivado, passando em linha, Já tá a cara do cliente. já está a cara do cliente. Então, na hora que nós estamos passando na linha de produção, nós vemos lá vários clientes nossos lá, passando na linha de produção, os adesivos lá. Então, assim, é muito legal. É legal, muito, né? muito gratificante para nós Imagino que seja. ver tantas marcas de sorvete existentes no Brasil, fomentando o negócio, gerando emprego, gerando renda. E poder participar desse processo é muito satisfatório. Você falou uma coisa, eu lembrei da nossa palavra dessa terceira temporada, que é prosperidade. A gente mais escutou dos sorveteiros que sentaram aqui, é isso, é de prosperar. Você acabou de falar isso, eles fazem, você vende, gera riqueza. É isso. Não tem ninguém reclamando. É isso. E o objetivo é comum, gente. Todos nós estamos aqui para criar parcerias, fomentar negócios, trabalhar junto. E assim, precisamos trabalhar. Quanto mais nos unirmos, melhores os resultados. Ficamos mais fortes. Com certeza. Acho que tem alguns ainda não entenderam ainda. Está no processo. Faz parte. Faz parte. A gente vai aprendendo Exatamente. junto. Além da falta de manutenção, tem algum erro clássico que eles cometem? Ou... Cara, sempre tem, né? Sempre tem um mágico? Sempre tem um mágico. Então, assim, erros simples, tipo, cara, vai chegar o equipamento num ponto de venda, liga o equipamento antes, testa se a tomada tem energia, porque se ela não tiver energia, o equipamento não vai funcionar. E a gente tem casos que o cliente, ele desembala o equipamento no ponto de venda. Bota na tomada. Não, ele abastece primeiro. Abastece primeiro. E liga depois. Aí não tem energia. E não tem energia. Putz, então aí tem dois erros. Um não testou se tinha energia na tomada e não deixou o equipamento ligar primeiro. Gelar. Então, assim, o ideal é... Tirar o calor lá de dentro. Tirar o calor, exatamente. Falei que você ia dar aula, cara. Eu sei que é seu professor. E aí, assim, liga o equipamento, deixa umas 4 horas ligado, porque você vai tirar o calor. Porque imagina, nós estamos no ambiente externo. Sim. Você pega regiões que tem 30 graus, 40 graus, e aquela temperatura está dentro do equipamento. Até mais, né? Que se estiver dentro de uma caixa, fechado, lacrado. É isso. E aí, quando você liga, ele tem que ir até menos 18. Então, vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Se ele tiver a 30 para menos 18, são 58 graus que ele precisa baixar. Nossa. Ele tem os 30 positivo e ele tem os 18 negativo. Então, se você não deixa ele ligar para ele chegar nos menos 18 e você abastece primeiro, você coloca a carga térmica do sorvete, mas você não tem a carga térmica, a ausência do calor para poder suportar essa temperatura. Então, assim, liga 4 horas antes, testa a tomada, depois você abastece. Parece uma coisa óbvia, né? Parece, mas assim, a gente ainda é surpreendido com situações como essa. Então, assim, no ponto de venda é isso. A manutenção preventiva, como eu falei, eu vou bater sempre nessa tecla. Eu acho que esse é um dos grandes erros, é não fazer. Porque se você não faz a preventiva, você só faz a corretiva. E a corretiva, ela te dá um prejuízo. Sim, um a custo preventiva, maior, né? Você tem um investimento. Exato. É investir para que aquele equipamento ele esteja sempre funcionando da melhor forma, da forma adequada e que o teu produto esteja lá. Porque às vezes a gente pensa, não, vou ter uma despesa. Cara, não é despesa, é investimento. Investe na tua manutenção preventiva. Você falou na do capacitação carro. do técnico. Exato. É isso. É o que eu falei do carro, o exemplo do carro. Então, assim, investe na equipe técnica, conta com a Fricom também. A gente tem alguns casos que alguns clientes que pedem para que os técnicos Isso que eu ia perguntar. façam uma visitação à fábrica para conhecer os produtos, como Vocês funciona. dão curso para eles também? Ou não? A gente não dá curso, vamos dizer assim. A gente dá curso sobre o produto Fricom. A gente treina ele para mexer nos equipamentos da Fricom. Isso. A gente não faz um curso técnico. Entendi. Mas se ele já é técnico... Se ele já é um cara habilitado, sabe Isso. mexer, é só para mexer no freezer, no equipamento de vocês, Exato. ele vai mexer. Vai mexer. E aí a gente faz essa ponte, tanto na fábrica como em campo. Eu tenho inspetores técnicos que viajam o Brasil todo também. E sempre estão visitando alguns sorveteiros também. Então, bate papo com a equipe técnica. Então, assim, o que precisarem de suporte nesse cenário aí, podem contar conosco também, que nós estamos lá para ajudar. Para contribuir com esse projeto sensacional que é o sorvete. Exato. A gente vende felicidade. É isso, cara. E você vende a televisão para eles verem a felicidade.
perfeitamente. A Fricom é a TV da felicidade. Bota o sorvete lá. É bem por aí. Eu acho que não tem um cara que não toma sorvete que não fica feliz. Né? Falei isso aqui todos esses episódios. Falei que a gente tinha que filmar isso. A felicidade da pessoa chegando numa sorveteria. Espero que alguém que esteja vendo aqui, acredite nesse projeto, bota uma câmerazinha assim em cima, filmando o sorriso das pessoas quando vai pegar um sorvete. Eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro sorvete. Então, eu também. Cara... Eu brinco que eu curo meus filhos com sorvete. Meu filho adora. Se ele ficou gripado, que não tá comendo, eu dou sorvete. Aí mas vai ficar gripado? Não vai ficar. Não tem vírus no sorvete. É gelado, mas não vai engolir gelado. Vai botar na boca e vai dormir quente. Se fosse um refrigerante que desce gelado, não. Eu tenho essa mesma situação na minha casa, mas eu preciso segurar um pouco. Sempre que tem sorvete no equipamento de casa, esquece. Acaba. É toda hora. Quero sorvete, pai. É assim também em casa. A gente precisa dosar, mas exato. É muita felicidade, é muita alegria. Acho que o sorvete tem essa particularidade. Ela traz felicidade e animação. Exatamente. Se tiver dentro do equipamento Fricom, aí já era. Se tiver no equipamento Fricom, for feito com produto Doremos, aí já era. Aí não tem pra ninguém. É muita gente rindo. 800 lá, 750 aqui. Aí. E mais do cliente lá. Mais do cliente. Se for um cliente com 30 mil pontos de venda, tamo bem. Tamo bem. Parceria de sucesso. Manutenção preventiva, você já falou. Estamos fechando o nosso quadro aqui. E hoje, Antônio, você, como diretor comercial e de marketing, olhando para o futuro, quais são as tendências quando falamos em refrigeração para o mercado de sorvete e alimentos? Cara, o que vocês enxergam? Acho que assim, a tendência do frio ela tem muitas possibilidades, né? Mas o cenário mais real é que a gente tenha equipamentos mais personalizados, sabe? Eu acho que não é nem tanto na questão da tecnologia, porque como eu te falei, a gente já está trazendo nos últimos 5 anos aí muita coisa legal. Sempre que tem em Portugal de novo, vocês trazem? Que tem de novo daqui, você leva para Portugal? Sim, vice-versa. A gente tem 2 departamentos de desenvolvimento que fazem esse trabalho. São mercados muito diferentes. Sim. Mas eles sempre estão nessa troca. Então, acho que assim, em termos de tecnologia, o que nós já temos aqui no Brasil hoje é considerado uma das melhores tecnologias do mundo. Então, assim, é óbvio que existem outras tecnologias que nós estamos trabalhando que vão agregar ao equipamento, como, por exemplo, um monitoramento da performance do equipamento no campo, através de uma telemetria, de um GPS. Caramba! Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando, desenvolvendo, para que o cliente, por exemplo, saiba quantas aberturas de porta teve um vertical, por exemplo. No celular? No celular. No aplicativo, recebendo uma mensagem. Sei lá, o equipamento está perdendo temperatura. Então ele recebe lá talvez uma informação, ou o vendedor dele já recebe, já liga para o cliente e faz, legal. Cara, tem um equipamento aí que está perdendo temperatura, tira o sorvete dele, coloca na tua câmara ou coloca em outro equipamento para não perder, porque eu vou estar mandando meu técnico aí para poder ver uma solução. Então, vê a tomada aí se o seu equipamento não desligou. Então, assim, a gente já tem alguns testes em campo, em parceria com os nossos clientes. Legal. Para poder já monitorar esse sistema, porque isso vai trazer muito mais segurança para a operação e, obviamente, menos perda para o negócio, porque esse é o nosso objetivo. E com a tecnologia do GPS, o cliente vai saber exatamente onde o equipamento está. Isso é outro diferencial, porque quem trabalha com comodato sabe. Então, assim, saber onde está... Sabe a dor, né? Sabe a dor. Saber onde está é um grande diferencial. Então, assim, aliado a essa parte tecnológica de monitoramento, personalizações que existem, os equipamentos hoje, os clientes estão buscando que ele não vá no equipamento, vamos dizer assim, Fricom pegar um sorvete, ele vá no equipamento da marca X. Sim. Então, você personalizar o equipamento, criar uma carenagem, criar uma identidade visual diferente para a tua marca, isso também é possível. Tá em moda, né? Tá em moda. Vocês fazem? Fazemos também. E isso traz realmente uma visão de brand diferente para a marca do cliente, porque o cara não vai ali pegar um produto no equipamento de sorvete, ele vai no equipamento da Doremos. Sim. Ele vai no equipamento da Fricom. Então, ele vai na marca do sorvete, ele não vai no equipamento de sorvete. Exato. E isso é uma coisa que o marketing também vem trabalhando muito forte, porque você se diferencia no ponto de venda.
E aí, óbvio, você pega clientes que tem uma marca, já produtos mais premiums, que já a questão do gelato, antes a gente só via em gelaterias e hoje você já vê o gelato sendo levado para casa, em pote de monoporção já, então é se diferenciar no ponto de venda. E obviamente você traz valor para aquele produto, valor para aquele equipamento. Então o equipamento ele vai levar essa visão também, você vai conseguir ter uma apresentação diferenciada. Legal. Consequentemente, você vai ter o produto sendo vendido de forma adequada no equipamento com essas diferenciações. Eu acho que isso é importante ser... E agora, já que você falou, né, para o pequeno, é uma coisa exclusiva para os grandes ou não? Um pequeno, não sei, tem limite para o cara que quer fazer um freezer, um equipamento com uma carenagem diferente. Vocês têm volume, claro. Sim. A gente esbarra em algumas situações de produção, né? Então, assim, nós trabalhamos no processo de linha produtiva. Certo. Então, quanto maior a capacidade, melhor eu consigo produzir. Então, eu tenho limitações, tenho lotes mínimos para produzir. O que seria um lote mínimo para fazer um dedicado? Cara, hoje eu precisaria de 1.000 unidades para produzir. 1.000 unidades. 1.000 unidades. Mas assim, o cliente não precisa comprar as 1.000 unidades de uma vez. Certo. A gente pode fechar uma parceria para ele comprar 1.000 unidades no ano. Ah, tá. Então, eu consigo vai crescendo, vai abrindo ponto, ele vai comprando. Exatamente. E sai daquele estirinho dele lá com aquela carinha dele lá. A gente já faz a programação junto, já faz o acordo, já vai desenvolvendo a carenagem e aí já fecha o pacote, ó, tu tem que comprar as 1.000 unidades, porque eu já compro as 1.000 unidades de carenagem do meu fornecedor. Ah, tá. Eu já tenho que fazer essa compra para poder garantir o volume mínimo que ele me pede, mas aí eu consigo diluir isso através aí dos meses. Então essa é a limitação que eu tenho, porque a gente vai construir um molde. Sim, ele é exclusivo e específico. Ele só vai ser utilizado para este cliente. Então isso faz com que toda exclusividade tem um preço. Ah, não, claro. E aí ela tem um preço e ela tem uma limitação. E eu acredito também pode ser um impulso para quem quer fazer. Claro. Eu vejo sentou tanto sorveteiro aqui, agora açaizeiro, vou chamar assim, né? Açaí dos fanáticos, nosso querido açainático, que do nada fazem 1.000 pontos de venda. Sim. Tem muita gente. Não é que é do nada. Cliente nosso com 1.000 pontos de venda de loja. Claro. Ponto de venda física, a gente tem clientes que são os nossos, de vídeo, que tem 30 mil. Tem 30 mil. Exatamente. Então 1.000 não é dificuldade. Não é. E assim, é uma tendência que o mercado vem trabalhando. Eu vejo muita marca hoje em dia. Que assim, eu acredito que não tem mais volta. Mas lógico, existe um investimento. Sim, como eu falei, a exclusividade tem um preço. Mas ela entrega, tem a sua marcazinha ali, né? Mas ela entrega um valor. Exato, diferenciado. Ela entrega um valor diferenciado. E é você se diferenciar dentro deste mercado que já é tão competitivo. Então, alguns parceiros nossos estão fazendo e assim... E tá dando certo? Tá dando certo, já tem alguns cases aí de sucesso. Tem lá? Tem no stand? Eu não tenho porque eu não trago porque é personalizado, é exclusivo. Aí não gosta? É exclusivo. Não é nem que não gosta, assim, vamos manter o segredo de cada um. Entendi. Mas fazemos sim. Legal. E temos uma equipe preparada para atender isso aí também. E Antônio, aqui para terminar o nosso papo, o que nunca pode faltar na hora de escolher um freezer ou um expositor? Quer dizer, um expositor. Bem, Fabrício, não pode faltar energia, né? É verdade. Não pode acabar a luz. Não pode acabar a luz, senão ele não liga. Exato. Mas assim, brincadeiras à parte, o que não pode faltar é o entendimento de qual é a necessidade daquele expositor, daquele equipamento para aquele PDV, para aquele local. Acho que entendendo qual é a necessidade, a gente consegue ter a certeza de indicar o produto correto. Então, se é um horizontal, se é um vertical, focar na eficiência energética, isso é uma coisa que não pode faltar, porque consumo de energia é despesa. É verdade. Então, assim, acho que esse é um grande... E, óbvio, escolher qual é o tipo de refrigeração adequado. Sempre pensar qual é. Se é o estático ou se é o forçado. Qual é a necessidade? Isso não pode faltar, essas perguntas na hora de fechar um negócio. Beleza. O erro mais comum que você vê no uso do equipamento? Cara, deixar as tampas abertas no ponto de venda, ter dois equipamentos ligados no mesmo equipamento, isso tudo causa baixa performance e baixa performance de temperatura, má funcionamento do equipamento, não ter manutenção preventiva, como eu já falei aqui algumas vezes. Então, assim, é realmente ter zelo, é ter cuidado na operação, porque esse zelo e esse cuidado vai te trazer a eficiência e o bom funcionamento do equipamento.
Se pudesse dar uma única dica para quem está abrindo agora uma sorveteria, qual seria? Compre os equipamentos da Fricom. Boa! Essa é. Porque você vai ter equipamentos tecnológicos, bons, boa duráveis. Duráveis e adequado à necessidade de quem precisa usar para sorvete. Fechou. O que mais impacta na economia de energia? É o que você acabou de falar, né? Falou. É um resumão aí, mas... ter cuidado. Realmente cuidado. Ter um PDV que cuide, que zele do equipamento, que você vai ter uma vida útil aí bem alongada e um equipamento bem durável. Aí Antônio abriu uma sorveteria. Que equipamento que Antônio ia usar? Fricom, não tem dúvida, fechou, né, cara? Fechou. Nem adianta. Antônio, a gente só tem a te agradecer, né? Mas antes de eu te agradecer, eu te falei que eu sempre faço uma coisa no final, né? Uhum. E eu vou fazer contigo, você é um cara autêntico, um cara que já me trouxe a família no início. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui, ó, para Valentina e para Heloísa, uma mensagem para o futuro que vai ficar gravada aí, vai ser entregue para você a gravação e do pai, do profissional para suas filhas. Cara, é uma missão difícil. Mas Valentina e Heloísa vão escutar. Não, assim, que eu acho que enquanto... Estava falando, inclusive, isso hoje. Acho que se existe desafio maior do que ser pai, eu ainda desconheço. Acho que, profissionalmente falando, a gente tem desafios, tem dificuldades, mas a gente estuda, a gente corre atrás e a gente busca alternativas. Ser pai, para mim, pai da Valentina e da Heloísa, é sinônimo de muito orgulho e, assim, ser exemplo. Acho que essa é a minha missão. É ser um homem como exemplo para elas, para que elas possam ter a certeza de que no futuro, acreditando em pessoas do bem, que elas vão conseguir se tornar pessoas do bem, de caráter. É o trabalho de educar realmente, de preparar e dizer para elas que o pai dela tem muito orgulho de tê-las como filhas. São duas crianças fantásticas, cheias de energia, cheias de amor e o pai está aqui trabalhando, se esforçando, se dedicando para sempre entregar o melhor para elas, mas o melhor não estou falando de bens materiais, mas eu estou falando de sentimento, de educação e transformar em pessoas do bem, de caráter. E eu acho que essa é a minha missão enquanto pai da Valentina e da Heloísa, de levar para elas exemplos e como se tornar aí grandes pessoas, grandes mulheres, para que ela encontre no futuro aí oportunidades de se destacarem, crescerem, evoluírem e darem muito orgulho pro papai. Muito legal. Gravamos, pronto. Valeu, irmão. Obrigado. Cara, eu que agradeço. Eu que agradeço aí também, Fabrício. Obrigado por ter vindo. Meu nome, Antônio, em nome da Fricom também, pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um conteúdo que, bem explorado, bem apresentado e levado com seriedade, a gente consegue chegar mais longe. Exato. Trazendo aí dicas, conhecimentos e especificações sobre os nossos equipamentos para que o mercado aí de sorvete possa, vamos dizer assim, entender um pouco melhor a visão de fábrica, a visão do nosso negócio. Exato. E nunca esqueçam, o equipamento Fricom é um equipamento durável, de confiança, de qualidade. Exatamente. E que entrega o melhor sempre. Isso aí. Valeu, irmão. E nós da Adoremos também te agradecemos por estar aqui, disponibilizar seu tempo, que a gente sabe que é corrido, numa feira desse tamanho. Sim. Muito obrigado. Obrigado também. E obrigado a você que esteve com a gente nessa terceira temporada. Esse foi o 11º episódio. Estamos aqui muito felizes com o resultado, de ter mudado um pouquinho o foco, ter trago o Antônio, ter trago a Nara, a Laura, o Fernando, que falaram de marketing, de franquia, de Mintel, pesquisa. Foi uma temporada diferente. Espero que vocês tenham gostado. Peço de novo, deem seu like, compartilhem e façam essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível, o maior número de sorveteiros possíveis. Tá bom? Nos vemos na 4ª temporada. E para fechar essa terceira temporada, eu convido agora Suzana Coral, nossa produtora, analista sênior de marketing da Adoremos, para nos trazer um resumão dessa nova temporada. Seja muito bem-vinda, Suzana.
Obrigada, Fabrício. Para tecer seus comentários para os nossos ouvintes, nossa audiência. E aí, o que você achou dessa temporada? Gostei bastante. Me vi em muitos momentos nervosos, igual você tá agora. Tô bem nervosa. É gravado, mas a gente fica nervoso. É gravado, mas a gente fica nervoso. Mas dei meu coração aqui e acho que foi legal. Acho não, tenho certeza. Foi bem legal. Choramos, rimos, trouxemos muita informação. Sim. Nesse formato diferente. Acho que contribuiu. Né? 11 episódios, dos 11, 4 ou 5 mesclados com profissionais do mercado. Acho que tem grandes chances de viralizar. Com certeza. Bom, 2025 é um ano especial para Doremos, né? Que a gente completa 40 anos. E a proposta, quando a gente pensou nessa terceira temporada, foi pensando em trazer essas histórias que são histórias como a da Doremos, né? Então, a gente trouxe o tema, quando a gente imaginou o Dorecast, a gente trouxe esse tema, histórias que moldam o futuro, né? Porque, assim como muitas empresas que estiveram aqui, e até nas outras temporadas, começaram do zero, a Doremos também começou assim, e hoje é uma empresa que está moldando o futuro, né? Que está, como esses nossos clientes estão transformando o mercado, trazendo crescimento para o nosso setor. Isso que é muito legal, né, Fabrício? Esse é fundamental, né? E falar para as pessoas que na Doremos foi assim e que muitas pessoas em locais, em cidades que a gente podia achar improvável que o negócio desse certo, o negócio deu. Sim. Porque teve persistência, teve certeza. Determinação, teve estratégia, planejamento, olhar no futuro, tudo que a Doremos hoje faz. E o propósito do Dorecast, eu gosto de sempre lembrar disso. Por que a gente traz esses convidados? Por que a gente conta essas histórias? O nosso propósito é desenvolver o mercado de sorvete, né? Sempre. E é muito claro como o mercado está crescendo. Eu trouxe alguns dados que eu acho que é interessante a gente compartilhar até com o pessoal aqui dos nossos, tanto o pessoal que está nos assistindo, quanto também os nossos convidados que estiveram aqui. A Abra Sorvete divulgou recentemente que... eu até trouxe uma colinha aqui, né? Porque para não errar nos números. A minha cola tá aqui na frente. Mas na última temporada, né, que eles fecharam agora em março, setembro 24 a março de 25, o setor cresceu 8,5%. Superou a marca dos 5% que eles tinham estipulado. Então, cresceu mais do que eles estavam esperando. Então, assim, são mais de 100 milhões de investimentos estão previstos. Esses dados são da Abra Sorvete. E até 2030 eles querem crescer mais 50% esse setor, né? Então, até 2033, eles têm como meta o setor crescer 50%. E hoje o Brasil, ele é o 11º colocado, né, nessa posição de país com mais consumidores de sorvete. 11º? 11º. Então, então para você ver como a gente ainda tem muito espaço para crescer, né? Então, como a gente comentou aqui, o brasileiro não toma tanto sorvete assim, né? Não, ainda não. Mas a gente vê, os números mostram, né? A Laura também esteve aqui da Meitel, falou um pouco disso. Os números mostram que o setor está crescendo, as pessoas estão tomando mais sorvete. E o que eu vejo é que, até o que os nossos convidados contaram aqui é isso. Eles estão levando as lojas, estão levando os produtos, estão entendendo o mercado, estão enchendo o freezer e tudo para atender essa demanda, mas também para educar esse consumidor, né? A conhecer novos produtos e a querer comer mais, né? E está acontecendo uma demanda migratória, né? A gente pode falar que os clientes do Sul estão indo para o Nordeste, os clientes do Nordeste vindo para o Sul, Sudeste. Começou a migração dos clientes. Acho que isso está acontecendo agora, que a gente não via até pouco tempo atrás. Todo o sorvete era muito regional. Sim, exatamente. E eu acho uma riqueza isso, porque a gente está começando a conhecer coisas boas de lá, e eles também vão conhecer as coisas boas daqui, né? Exato. Isso é incrível. E assim, uma curiosidade que eu queria trazer, que eu também aprendi ao longo dessa FISPAL, né? Acho que é legal compartilhar com vocês, a gente pensar no consumo do sorvete. Então, aqui no Brasil a gente fala tomamos sorvete. Em outros países, eles falam comer sorvete. Então, isso traz pra gente essa noção de como o brasileiro vê o sorvete.
o sorvete é visto, né, até atualmente, como um produto que até a Laura comentou, né? Um produto para refrescar, para beber, tomar. Sim. Só que isso está mudando, né? Então, as empresas estão trazendo, né, soluções, assim como a Doremos está trazendo, soluções com mais textura, crocância, novos formatos. E eu acho que isso está incentivando essa mudança de hábitos de consumo, Sim, né? claro. Tanto da sobremesa, mas também assim, a pessoa comer como um snack, comer como um alimento, como um lanche. Então, eu acho que isso também está contribuindo para crescer o consumo de sorvete, né? O que eu mesmo trouxe aqui em algum dos episódios, dizendo que eu dou sorvete para meus filhos quando eles estão doentes. Quando eles não querem se alimentar com comida, sempre a minha segunda opção é o sorvete. Só o fato de eles não quererem se alimentar com uma comida, né? Jantar ou almoço, eu dou sorvete. Eu não me incomodo com isso. Acho que eu trago isso há muito tempo, né? São 23 anos de sorvete. E eu sempre bato nessa tecla. Gente, sorvete não tem vírus. Cara, é gelado, mas a criança não engole gelado. Ela degusta o sorvete e engole, não tá indo gelado. Sim, exatamente. Bom, espero que as pessoas entendam, né? E é isso, né? Então a gente tá muito feliz com essa temporada. Que bom. Muito feliz com o resultado da FISPAL esse ano. Sim. Para quem não conheceu ainda os lançamentos da Doremos, assim que acaba a FISPAL, a gente começa, nossos técnicos começam, nosso time comercial, nossos técnicos começam a ir para todo o estado, né, levar esses lançamentos, degustação. Então, vá no distribuidor da sua região, vá conhecer, experimentar, se você não conseguiu passar aqui na FISPAL. E tá muito gostoso, né? Tá uma delícia, né? Esses lançamentos. Então vale muito a pena conhecer também, tá? Foram lançamentos pontuais e muito assertivos. Com certeza. Como qualidade e não quantidade. Exatamente. Como a Doremos já costuma... Sempre faz. Qualidade e não trabalhar. Quantidade. Exatamente. Então, agora vamos aos agradecimentos, por favor. né? Primeiramente, agradecer a você, né, Fabrício? Nada. Novamente, como nosso host. Eu que agradeço o seu apoio incondicional, do Neto. Muito especial pra gente ter você aqui. Um agradecimento ao time de sorvetes por mais uma feira incrível, por mais esses lançamentos incríveis, né? Por trazer esses convidados pra sorvetes, gente. P&D de sorvetes. P&D Láctico também tem participação Lácteos, da Flavinha. Né? Nosso time de lácteos. Margarida. Nosso time de técnicos, né? Sim, de todos vendas, eles. Marketing, enfim, são vários setores envolvidos para isso acontecer. Então, muito obrigado e parabéns também, né? Em nome da Doremos, em nome do Dorecast, a gente pode falar. Muito obrigada ao time de marketing, né? Por permitir que a gente traga esse conteúdo para vocês. E aos nossos ouvintes, né? A nossa audiência. A nossa audiência que está aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigada. Contem com a gente, comentem o que vocês estão achando dos nossos conteúdos. E esperamos vê-los na próxima temporada, no próximo FISPAL de 2026. Que vem a próxima temporada. Eu quero agradecer também a 750 colaboradores da Doremos, que não estão aqui. Muitos deles, né, alguns vieram, mas a minoria. Nosso time de fábrica, né, a limpeza, manutenção, a galera inteira lá. Eu sempre gosto de lembrar deles porque eles que fazem a coisa acontecer com também. Certeza, Não só marketing, não só vendas, não só RH, mas todo mundo. Cozinha, nosso refeitório que é incrível. Acho que a Doremos é formada por uma família de 750 e poucas pessoas. Com e a nossa diretoria que apoia, gostou. A gente vê o brilho nos olhos deles com o Dorecast. Eu acho que para mim é uma satisfação imensa. Com certeza. Então, muito obrigado. Estamos encerrando e até o ano que vem, como eu já disse no final do outro episódio. Dorecast, 4ª temporada, vem aí, aguardem.